Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de interpretação de projetos e sistemas. Professor Vitor aqui falando. Na aula anterior nós falamos sobre as principais técnicas de levantamento de requisitos, né, as quais vocês poderiam utilizar para levantar as funcionalidades e as restrições do sistema com base nas necessidades do cliente, né, das expectativas que o cliente tem, daquilo que ele necessita, né, sobre o software que ele está contratando. E eu propus um cenário para vocês, onde vocês teriam que, a partir de então, se reunirem em duplas, né, para desenvolver um projeto de um sistema para uma loja de eletrônicos, né, com base em um cenário previamente definido. A ideia é que vocês pratiquem todos os conceitos, né, e todas as técnicas que nós vimos até agora, desde os conceitos de projetos e sistemas, as etapas de projetos e sistemas, os modelos de processos e as técnicas de levantamento de requisitos que nós vimos até agora, e que ao final da disciplina vocês tenham aí uma documentação, né, do processo de levantamento de requisitos, do planejamento de um sistema com base nesse cenário previamente definido da loja de eletrônicos, e também que vocês consigam construir aí um documento formal, né, com modelagem, prototipagem do sistema, que sirva de base para um futuro desenvolvimento, né, que vocês possam utilizar aí para desenvolver de fato esse sistema, né, de acordo com esse cenário. Então eu estou aqui no AVA da disciplina, né, no Classroom, e esse ponto do qual eu estou tratando, ele está aqui justamente no bloco de técnicas de levantamento de requisitos, né, onde foi proposta a atividade, que está identificada como atividade 4, a qual eu disponibilizei um breve vídeo, né, para explicar cada ponto dessa atividade, né, e o que nós queremos com o desenvolvimento, né? Qual que é o objetivo e quais são as etapas que vocês precisam seguir nesse primeiro momento para conseguir executar essa atividade, tá? Então, você pode conferir os detalhes do que foi explicado, né? Com calma. Essa atividade é exatamente essa que está aqui, né? Então nós temos aí um cenário de uma loja de eletrônicos em Formoso do Araguaia, né? Onde nós já temos alguns requisitos funcionais e não funcionais listados, né? Com base em uma breve descrição vinda do cliente, né? Que nós chamamos de Arthur. Então, com base em uma descrição dada pelo cliente, nós já conseguimos levantar alguns requisitos funcionais e não funcionais. E eu disse a vocês que vocês teriam que listar outros requisitos, né? Então, há um limite, um mínimo, né, de 12 requisitos funcionais e 6 requisitos funcionais, e que vocês, em um primeiro momento, fizessem a listagem desses requisitos, descrevessem minimamente esses requisitos e definissem uma prioridade para esses requisitos, né? Entre importante, desejável e essencial, tá? Conforme nós vimos nas aulas anteriores, tá? Disse a vocês que seria interessante, né, vocês selecionarem uma técnica de levantamento de requisitos, uma dessas que nós vimos, por exemplo, produzirem questionários para fazer alguma entrevista remota, né, com algum dono de loja de eletrônicos na região de Formoso, ou utilizar algum site de loja de eletrônicos, né, e agendamento de serviços como base, né, simulando aí a técnica de etnografia, né, observando ali naqueles sites quais são as funcionalidades que uma loja de eletrônicos virtual deve conter, né, quais são as restrições que eu devo estabelecer, enfim, levantar os requisitos funcionais e não funcionais a partir da observação de um site já pronto, né, relacionado com a venda de produtos eletrônicos e o agendamento de serviços. Tudo bem? Então, o que vocês fariam aí? Uma lista dos requisitos, né? Definiriam a metodologia usada no levantamento de requisitos, né? E fariam uma breve descrição do sistema,
tá? E vocês juntariam todos esses artefatos produzidos na etapa de levantamento de requisitos, né, posteriormente em um documento de requisitos oficial. Tá? Então, a partir desse cenário proposto, a ideia é que vocês produzam um documento de requisitos que sirva, né, tanto para o cliente conhecer as etapas do desenvolvimento, como também para os próprios desenvolvedores, a própria equipe de desenvolvimento, os analistas, os engenheiros de software, conhecer, né, ter ciência daquilo que será produzido, de como o sistema será produzido. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar justamente sobre esse documento de requisitos, tá? Que é encarado, muitas vezes, como uma declaração oficial do que é requisitado pelo cliente. Tá? Então, ele é lido tanto pelo cliente quanto pelos desenvolvedores, pela equipe de desenvolvimento de software, não apenas pelos programadores. Tá? Esse documento de requisitos, pessoal, ele é basicamente a documentação, né, da etapa de planejamento do sistema. Né? Nele vão constar os requisitos funcionais, os requisitos não funcionais, a descrição do minimundo, né, do que nós chamamos de minimundo do sistema, né, que vai ter ali para que o sistema serve, qual que é o propósito dele, né? O que ele está tentando resolver para a empresa, por que esse sistema de fato precisa ser implementado, né? Qual que é o processo que ele vai tentar automatizar, tá? Então, nele, né, no documento de requisitos, você vai constar todos os artefatos que envolvem o planejamento do sistema. E ele vai servir de base justamente para que a equipe de desenvolvimento desenvolva todos aqueles requisitos que estão nele listados, tá? Então, numa primeira etapa, o que vocês teriam que fazer é aquilo que eu mostrei aqui na atividade, né? Vocês teriam que fazer o levantamento dos requisitos, né? Descrever minimamente esses requisitos e classificá-los ali conforme a prioridade, né? E aí, a partir desse levantamento que vocês fizeram ou estão fazendo, vocês vão incorporar nesse documento de requisitos, tá? Esse documento de requisitos que eu vou mostrar aqui para vocês a partir de agora, ele é justamente, ele vai constar para vocês aí, né, aqui na aula do dia 7, e vocês têm tanto o modelo em PDF quanto o modelo editável, tá? Então, é justamente sobre o documento de requisitos de que trata essa aula de hoje. E eu vou apresentar esse documento para que vocês possam ter uma noção do que vocês precisam fazer com os requisitos que vocês fizeram, com o levantamento que vocês fizeram ou estão fazendo aqui nessa atividade 4, tá? Então, esse documento de requisitos é justamente a complementação do levantamento de requisitos, tá? Ele vai oficializar o levantamento de requisitos, ok? Então vamos lá. Aqui eu tenho uma breve apresentação, né, do documento de requisitos, né, onde eu coloquei aqui loja de eletrônicos Informoso, tá? Esse nome vocês podem alterar. E nesse documento, pessoal, tudo que está em azul, vocês podem alterar, né? Vocês vão alterar de acordo com o sistema de vocês, de acordo com a proposta de sistema de vocês, tá? Então aqui, ó, vocês têm, por exemplo, aqui a versão 1.0, né, que é de março de 2021, mas à medida que vocês forem alterando esse documento, né, a gente diz que esse documento é um documento vivo, então ele sofre alterações ao longo do processo, né? Então, na primeira versão, é a versão 1.0. À medida que vocês vão alterando esse documento, vocês podem ir alterando aqui a versão e a data da qual se trata aquela versão, tá? O documento ele se inicia com uma breve apresentação de uma ficha técnica, né, onde você vai identificar aqui a equipe responsável pela elaboração do documento, né? Então aqui, ó, no caso, vocês são uma dupla, né? Então você vai colocar os nomes de vocês e as funções de cada um de vocês, tá? Aqui, analista de requisitos como exemplo, tudo bem? Lembrando, tudo que está em azul, vocês precisam editar
e adaptar de acordo com a proposta, né, o projeto de vocês para aquele cenário da loja de eletrônicos, tá? Então não precisa ser esse nome, pode ser um outro nome, tá? E vocês vão alterar tudo que está em azul aqui com as palavras de vocês, tá? Com as especificações de vocês, ok? Aqui vocês vão definir o público-alvo, né? Então aqui, ó, no caso, vocês vão definir para quem esse documento ele é destinado, né? Aqui novamente vocês vão definir a versão do sistema, a versão atual, e vão estabelecer aqui uma forma de contato, né? Para aquelas pessoas que tenham alguma dúvida, crítica ou sugestões sobre o documento de requisitos, tá? Inclusive aqui vocês podem até manter isso aqui porque é uma versão hipotética, tudo bem? Então, obviamente vocês vão construir um sumário, né? Para um sumário ele é importante para a navegabilidade do documento. E aí nós entramos aqui na introdução, tá? A introdução, pessoal, é basicamente você vai resumir do que se trata o documento de requisitos, tá? Então você vai apresentar o documento aqui, né? Descrever como o documento ele está organizado, tá? Então aqui nessa primeira seção você vai justamente mostrar de que forma ele está organizado, né? Quais são os capítulos que esse documento contempla e o que cada um desses capítulos vai trazer, né, para o leitor, tá? Lembrando, pessoal, que aqui, ó, tudo que está em azul é um modelo para vocês seguirem, tá? Então vocês precisam alterar cada um desses trechos aqui que está em azul com as palavras de vocês, tá bom? Então eu defini aqui, eu coloquei aqui uma breve descrição para vocês seguirem como modelo, tá? A ideia é que vocês pratiquem e coloquem aqui a visão de vocês sobre o problema, tá? Não vale vocês simplesmente reproduzirem o que está aqui, tá bom? Por isso que está em azul, beleza? E o que está em cinza é uma descrição, né, do que vocês devem fazer em cada uma dessas seções aqui do documento, tá? Então, inclusive no documento final de vocês, essas partes que estão em cinza, elas não devem conter, tá? Vocês devem excluir isso aqui, porque isso aqui serve para vocês produzirem o documento, tá? É o norte para vocês poderem produzir o documento, tá? Então, aqui nessa seção de introdução, você vai apresentar um documento para o leitor, né? De que forma ele está estruturado, né? Aqui na seção de convenções, termos e abreviações, você vai definir, você vai descrever qual que é o padrão de nomenclatura que você utilizou na identificação dos requisitos, né? Então aqui a gente tem aquele padrão que nós já conhecemos, né? E também você pode descrever as prioridades, né? Qual que são as prioridades que você estabeleceu para cada um dos requisitos, né? Então é essencial, importante e desejável. E uma descrição sobre cada uma delas, né? Observem aqui que não tem nenhuma parte em azul aqui. Então, vocês podem inclusive manter esse texto que está aqui, que não há problema nenhum, uma vez que há um padrão, né? Isso aqui nós já vimos em aulas anteriores e nós já apresentamos esses conceitos. Então, esses conceitos são conceitos. Então, aqui eu só estou reproduzindo esses conceitos, trazendo para dentro do documento, para que o usuário ele tenha ciência do que vai ser feito lá embaixo. Tudo bem? Aqui na seção de referências, ainda na introdução, você vai listar todos os documentos que estão relacionados com o levantamento de requisitos, né? Então, aqueles documentos em que a empresa fornece para você olhar e dali você tirar os requisitos do sistema, você vai listar aqui, tá? Então, como a gente está trabalhando em um cenário hipotético, que infelizmente devido à pandemia vocês não podem ir até uma empresa física, né, e fazer uma observação in loco, né, com mais profundidade, a ideia aqui é vocês citarem documentos fictícios, né? Vocês podem, por exemplo, citar aqui alguma entrevista que vocês fizeram, né, de forma remota, ou uma simulação de entrevista, né? Um questionário que vocês aplicaram. Vocês podem aqui também citar as ferramentas case que vocês vão utilizar na modelagem do sistema, que nós vamos ver nas próximas aulas, tá? Enfim, tudo que for relacionado, todos os documentos que forem relacionados com
o levantamento de requisitos, vocês vão colocar aqui nessa seção de referências. Tudo bem? Então, uma vez definida a introdução, nós partimos para os capítulos do documento de requisitos propriamente ditos. Tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você está construindo uma documentação de um sistema, vocês hão de concordar comigo que é descrever o sistema. Então, você precisa ter uma visão geral do que o sistema vai fazer. Tá? Tanto para a equipe de desenvolvimento entender qual que é o contexto do sistema, né? Lembrando, pessoal, a documentação ela é muito importante não só para o cliente, não é só para o cliente entender, né? Ele é também importante para a equipe de desenvolvimento. Ora, as pessoas, elas não são substituíveis. Então, se você pegar um projeto extenso de um ano, né? O sistema ele vai ser desenvolvido ao longo de um ano, as pessoas que estão no início do projeto podem não ser as mesmas que estão no final do projeto. Então a gente pode ter ali uma equipe que alguém dessa equipe foi substituída. Então a documentação do requisito, do sistema, né, e de seus requisitos, ela é fundamental para que quando uma nova pessoa chegue à equipe, ela consiga entender de forma rápida, de forma ágil, todo o contexto do sistema. Então esse documento de requisito também serve para isso. Então, você descrever, né, o minimundo ao qual o sistema está aplicado é muito importante, tá? Não só para o cliente, porque esse documento ele vai servir de uma espécie de contrato entre o cliente e a equipe que está projetando o sistema, né? Mas também ele serve para os desenvolvedores, né? Para a equipe de desenvolvimento propriamente dita, tá? Então, é fundamental que você faça uma descrição geral do sistema, como eu pedi aqui na atividade. Então, essa descrição geral do sistema que vocês já fizeram ou estão fazendo, vocês vão transportar ela justamente para cá, seguindo essas seções que estão estabelecidas aqui. Tá? De novo, aqui eu tenho uma breve descrição, né, do que cada uma dessas seções deve conter, né? E em azul, um exemplo que vocês podem utilizar para se nortear, para descrever, né? Para mostrar a visão de vocês sobre o problema. Tá bom? Então aqui, ó, a gente pode descrever se o sistema ele vai ser um sistema somente web, se ele está relacionado com algum outro tipo de sistema integrado. Por exemplo, eu vou desenvolver um módulo que seja web e um módulo que seja mobile, né? O sistema ele vai ter algum módulo externo, vai utilizar de algum outro sistema já produzido, por exemplo, aqui está citado, né, o PagSeguro ou o Mercado Pago, né, que são módulos de pagamento já bem estabelecidos no mercado, que você vai integrar o seu sistema a eles. Então, todos esses detalhes, essas nuances, vocês vão definir aqui, ó, tá? Na seção de abrangência e sistemas relacionados. Tá? E na descrição dos usuários, vocês vão fazer uma breve descrição de quem vai usar o seu sistema. Quais são as categorias de usuário que eu vou ter no meu sistema. Eu vou ter um usuário que vai ser do tipo cliente, que ele vai ter essas propriedades, né? Vai ter essas permissões no sistema. Vou ter um usuário administrador para cadastrar os funcionários que vão atuar ali no background do sistema. E vou ter um usuário do tipo funcionário que vão fazer os cadastros dos produtos para que o cliente possa comprar. Exemplo, tá? Então, isso aqui é um exemplo. Vocês têm que responder aqui é o seguinte, ó. Quais são os tipos de usuário que eu vou ter no meu sistema? Tá? Listá-los e descrevê-los minimamente. Tudo bem? Então veja que aqui, ó, eu tenho uma descrição geral do sistema. Uma descrição geral, a abrangência e relação desse sistema com outros sistemas e os usuários, né? Os tipos de usuários, categorias de usuários que vão usar esse sistema que eu vou desenvolver. Tá? Muito bem. E aí eu entro no capítulo 2. O capítulo 2 ele é justamente para tratar sobre o levantamento de requisitos, propriamente dito. Tá? Então,
aqui você vai descrever como que foi feito o levantamento de requisitos, né? Então você vai descrever aqui a técnica de levantamento de requisitos que vocês utilizaram, tá? Aqui nessa primeira etapa. E aqui embaixo, ó, vocês vão descrever os requisitos funcionais do seu sistema, tá? Lembrando, no mínimo 12 requisitos funcionais e no mínimo 6 requisitos não funcionais, tá? Aqui, ó, eu tenho uma breve demonstração, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, o requisito cadastrar cliente, né? E aqui eu tenho uma descrição desse requisito, né? Não, esse caso de uso permite que o cliente crie uma conta de acesso ao sistema. Então você poderia colocar, este requisito permite que o cliente crie uma conta de acesso ao sistema, tá? Caso de uso, pessoal, a gente vai falar sobre casos de uso propriamente dito, mas casos de uso constituem basicamente uma técnica baseada em cenários, tá? Então você estabelece uma técnica baseada em cenários em que atores interagem com o sistema. O que o caso de uso vão fazer? Eles vão pegar cada um desses requisitos aqui que você estabeleceu e você vai construir um cenário em cima desses requisitos, né? Simulando como se aquele ator tivesse interagindo com o sistema naquele momento. Então, por exemplo, aqui, ó, quem que é o ator aqui nesse caso? É o cliente, né? E o que ele está fazendo? Ele está criando uma conta de acesso ao sistema. Aí eu lhe pergunto, o que o cliente precisa para fazer isso? Aí é a descrição do caso de uso, tá? Então, caso de uso, ele parte dos requisitos para construir um cenário, né, em que o sistema ele está sendo ali manipulado, está sendo operado, tá, por um ator específico, por um tipo de usuário específico. Isso a gente vai ver nas próximas aulas, mas já fica aqui, né, vocês já vão ver um pouquinho mais para frente, que nós já vamos começar a definir, né, esse conceito de cenário, para que quando chegar lá no diagrama de casos de uso, por exemplo, vocês já estejam craques, já consigam aí produzir o diagrama de casos de uso de vocês com mais tranquilidade, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos de requisitos, né, que estão exatamente listados aqui, que foram aqueles requisitos que nós definimos, né, já deixamos previamente definidos aqui na nossa atividade, tá bom? Então o que vocês vão fazer é listar todos os requisitos de vocês, do sistema, todos os requisitos que o sistema deve conter, tá? Fazer uma breve descrição deles e definir sua prioridade aqui nessa seção, tá bom? A mesma coisa vocês vão fazer para os requisitos não funcionais, né? Lembrando que os requisitos funcionais são aqueles que não estão relacionados com as funcionalidades propriamente ditas, mas sim as restrições do sistema, tá? Lembrem-se disso. Então, os requisitos estão associados a... Ó, até coloquei aqui, ó, uma descrição, né, de algumas categorias de requisitos funcionais. Então, eles estão associados à usabilidade do sistema, tá? Que são aqueles requisitos que definem a facilidade de uso da interface com o usuário, né? A confiabilidade, né, que são aqueles requisitos associados à frequência, né? Em quanto tempo eu tenho que mostrar um relatório, né? Qual o nível de falhas que eu posso ter no sistema, né? Desempenho, né, associados à eficiência, né, ao uso de recursos, né, ao tempo de resposta do sistema, tá? Segurança, que estão aqueles associados à integridade dos dados, à privacidade dos dados de quem está usando o sistema. Por exemplo, o sistema de compras, é necessário que ele tenha um módulo de login para o usuário logar? Sim, é necessário. Então isso é um requisito de segurança. Por que o sistema tem que ter um login? Ora, para que a integridade dos dados, né, a privacidade de quem está efetuando a compra seja preservada, tá? Enfim, eu tenho requisitos não funcionais de distribuição, de padrões, né, que estão aqueles associados às normas da empresa, do negócio propriamente dito, né? Hardware e software, que são requisitos associados ao hardware necessário para o sistema rodar, o software necessário para o sistema rodar, tá? Então aqui eu tenho alguns exemplos, ó.
Requisitos não funcional 001. O sistema deverá funcionar pela internet. Esse aqui é um requisito de quê? De distribuição, né? Requisitos associados à distribuição da versão executável do sistema, certo? Outra coisa, o sistema deverá funcionar em computadores e dispositivos móveis, né? Ou seja, aqui eu estou falando de hardware, né? Hardware e software, então requisitos de hardware e software, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que definir o requisito não funcional e dizer em qual dessas categorias, tá, ele se encaixa, em qual dessas categorias ele está associado, tá? Então aqui é isso aqui que você tem que fazer, ó. Descreva todos os requisitos não funcionais do sistema, informe caso esses estejam relacionados a algum requisito funcional já listado lá em cima, informando também a qual das categorias abaixo cada requisito não funcional está associado, tá? Então aqui, ó, por exemplo, eu tenho os clientes deverão ser previamente cadastrados com CPF e senha, requisito de segurança, tá? Então eu tenho que ter um processo de autenticação, tá? Para que eles possam fazer o trâmite dentro do sistema, tá? Enfim, vocês vão listar aqui todos os requisitos não funcionais e vão definir as categorias a qual eles fazem parte. Quais categorias, professor? Essas categorias que estão listadas aqui. Tudo bem? Ótimo. Então, outra coisa que vocês podem listar aqui é se esses requisitos não funcionais, eles têm alguma relação com os requisitos funcionais aqui, ó, tá? Então, por exemplo, cadastrar cliente, ele tem uma certa relação aqui, ó, com os clientes deverão ser previamente cadastrados com o CPF e senha. Concordam? Então, há uma relação entre esse requisito não funcional e esse requisito funcional. Então, vocês podem descrever aqui, ó. Este requisito funcional tem uma relação direta com o requisito com o requisito funcional tal, tá? Vocês podem descrever isso aqui também, ok?